Seguimos falando sobre o rebaixamento da perspectiva da nota de crédito do Brasil e para analisar essa mudança, converso agora com Eduardo Grubler, gestor de multimercados da Warren Asset Management. Seja bem-vindo à nossa programação. Eduardo, muito obrigado pela participação. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Bom, como foi levantado aqui, a Moody ela volta para correção de rota, né? Isso foi o que a Zeina acabou de comentar, foi algo bastante questionado pelo mercado de será que não foi rápido demais? A gente tem visto, sim, um crescimento bem acima do esperado já há um bom tempo, só que os nossos questionamentos fiscais, eles continuam aí, né? O que que a gente quer dizer com isso? A gente tem um gasto que ele é muito fixo, né? A gente tem mais de 90% da receita do governo, né? Ela já tem destinação específica. Então, a gente não consegue mexer nisso aí, né? Isso vem aumentando já há um bom tempo. É algo que é amplamente falado sobre há muito tempo, só que é extremamente custoso politicamente, quando a gente vai falar, para ajustar esse tipo de gasto, né? Então, isso é algo que não tem sido atacado, né? Tem certos pontos que o governo pode, sim, ser um pouco mais proativo, vamos dizer assim, para ajustar essa trajetória, mas não dá para fazer tudo sozinho, né? A gente precisa de uma união, tanto do executivo quanto do legislativo, para ajustar isso. A gente tem, sim, busca dar alguns sinais do lado tanto do executivo quanto do legislativo, porque queremos todos ir para um crescimento sustentável e voltar a ter o tão sonhado grau de investimento que a gente teve tantos anos atrás. A gente está perto, só que tem certas coisas que elas têm que ser ajustadas, né? A gente precisa ter uma trajetória que seja sustentável, que a gente migre para um pagamento sustentável, um pagamento que a gente consiga gerar, via governo, uma rolagem de dívida que seja sustentável, né? E a gente não está migrando para isso, pelo contrário, a gente tem aumentado o quanto que a nossa dívida representa, né, o quanto que é produzido do país, né? E esse rebaixamento agora da Moody, que é de perspectiva, né? A gente não perdeu uma nota, sim que a gente tinha uma perspectiva positiva, que provavelmente foi dada muito rápido, né? E agora foi ajustado para neutro ou estável, né? O que dá para fazer sobre isso? Aí é bastante custoso politicamente, só que se a gente for olhar os nossos gastos, né, os gastos aqui no Brasil, a maior parte é o quê? A gente olha previdência e saúde, como é que a gente mexe nisso? Né? Não é um movimento trivial, nem algo que deve ser feito, que pode ser feito rápido, mesmo que todo mundo todo mundo quisesse a mesma coisa, a gente não consegue mudar essas coisas de uma maneira rápida. E é por isso que a gente vê um questionamento das agências de rating. A gente precisa, sim, atacar esse tipo de receita, uma receita que é recorrente, que ela é fixa, que a gente tem destinamento já prévio, né, antes da arrecadação do imposto. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa ter uma união de todos os setores da sociedade para, de fato, atacar isso. E o questionamento agora da Moody vem no quesito de que, olha, a gente não está vendo esse tipo de movimento que nós, como agência de rating, entendemos ser necessários para o futuro do país. No caso, essas iniciativas do governo de tentar ajustar as contas, de sempre buscar por atingir a meta de déficit para este ano, o déficit é zero, com aquela banda de segurança, de permissão para 0,25% de déficit em relação ao PIB brasileiro. E, por exemplo, puxando essa decisão das últimas semanas de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para algumas operações, estes esforços não convencem a agência de classificação de risco, Eduardo? Então, é que eles não são suficientes, né? Eles são sinalizações de que, olha, estamos buscando trabalhar nesse quesito, mas a gente não consegue sozinho, e de fato não consegue. Se a gente falar, tanto o executivo quanto o legislativo, nenhum deles consegue sozinho, vamos dizer assim, resolver esses problemas. Tem que trabalhar junto, né? Não tem mágica, não tem mistério nesse quesito. E esse tipo de conversa, aí sim a gente vê que não parece estar andando, né? A gente não tem
um grande projeto sendo trabalhado e indo para frente. Muito pelo contrário, né? A gente vê diversas trocas de farpas entre o executivo e o legislativo. E eles não são inimigos, né? Nunca vão ser. Eles têm que trabalhar junto pelo melhor do país, né? Então, como que a gente costura isso, como que a gente azeita essa relação? Aí sim que a gente vê um grande diferencial entre o que foi o Lula 1 e Lula 2, né? E desde então que a gente está acompanhando agora no Lula 3, tá? A gente sim precisa trabalhar bastante a comunicação. Você acabou de trazer o ponto do IOF, por exemplo, né? É uma medida que ela assim, para o resultado fiscal dela, a gente teve muita conversa, assim, né, muito ruído para um resultado fiscal que é relativamente baixo, né? Então, resolveria? Não, não resolveria. É uma sinalização, sim, do governo. Só que é uma sinalização que o governo não falou nem dentro de casa, né? A gente ficou sabendo depois ali que, poxa, o Banco Central não estava exatamente por dentro dessa mudança. Se não fala nem dentro de casa, como é que vai falar com o legislativo, né? Eles precisam, sim, o executivo e o legislativo trabalharem juntos do mesmo lado, né? E o que é isso? É ter uma trajetória de dívida que seja sustentável. Note, a gente sempre traz o ponto de que não é pagar esse ano, pagar ano que vem, tá? Porque, no limite, o governo sempre pode emitir mais moeda, né? A gente tem uma dívida externa relativamente controlada. E sim, como que isso evolui ao longo dos anos. É essa a questão aqui. Como é que funciona a perspectiva? Foi isso, inclusive, que a Moody's trouxe agora para neutra ou estável, né? Então, é esse o ponto, de que como que a gente vai trabalhar a partir de agora, como que isso evolui ao longo do tempo. E a gente, infelizmente, não tem visto muito avanço nesse quesito. Algumas indicações que nós tivemos entre a semana passada e essa. Fernando Haddad falando de uma caixa preta de 800 bilhões de reais em benefícios tributários. O presidente da Câmara dos Deputados falando que os deputados, a Câmara e, claro, também os senadores, ele diz que também tem este ímpeto de reverem os benefícios tributários, de votarem pautas mais estruturantes. Seria um caminho esta revisão dos benefícios que, segundo Fernando Haddad, custam 800 bilhões de reais por ano para o Brasil? Perfeito, definitivamente seriam. Tá? O que a gente tem que a gente consegue de fato mudar? Basicamente é gasto tributário, benefício social não obrigatório e emenda parlamentar. Tá? Benefício social não obrigatório, a gente está falando aqui de Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Tá? Gasto tributário é o que você acabou de trazer e tem o grande questionamento por trás, que são as dívidas dos estados. Né? Como que a gente lida com isso? E as emendas parlamentares vai muito de como que o executivo trabalha junto com o legislativo. Então, é sempre muito complexo de cortar especificamente nisso aí, né? Então, esse é um caminho, sim, né? Mas é um primeiro passo para desenvolvimento de algo que seja, de fato, estruturante, como o ministro Haddad tem trazido nas diversas entrevistas. Olha, a gente tem que trabalhar junto para fazer mudanças estruturantes. Pagar aqui a dívida agora de 25, de 26, né, isso a gente dá um jeito, mas não é esse o ponto. E sim, como que a gente vai trabalhar ao longo dos anos para a gente ter um país que seja sustentável, que a gente consiga manter políticas públicas que a gente consiga de fato pagar, né, manter uma estrutura social, estrutura de governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, que a gente consiga pagar ao longo do tempo, tá? De um jeito que a gente realmente mantenha a economia girando, né? Hoje em dia, agora a gente está com juros altíssimos, né? A inflação ela parece estar suavizando, né? Sendo controlada. A gente tem que ver os próximos passos. Agora, sobre o gasto tributário, definitivamente é um dos pontos que eles têm sim que ser atacados. Agora, é um vespeiro, né? Um desespero, Gabriel. É bem complicado isso aí. Não é nem um pouco trivial, muito pelo contrário. Quem que vai querer derrubar o vespeiro da árvore? Aí quem que vai ficar para briga? Quem que vai sair correndo? As perguntas que a gente tem aí para fazer nas próximas semanas. Exatamente. Fernando Haddad fala que quer resolver isso nesta semana e diz que vai fazer revisões no decreto do IOF, mas com a contrapartida deste compromisso da Câmara dos Deputados e do Senado de avançarem com medidas estruturantes. A gente vai ter que descobrir nos próximos dias se há vontade política
casa com estes desejos do ministro e, claro, com os desejos de todo mundo que acompanha as contas públicas, ao menos que eu converso por aqui na programação do CNN Money. E aí eu pergunto para ti, a gente está em uma situação calamitosa, porque quando a gente olha para um relatório de uma agência de risco falando de uma deterioração acentuada da capacidade de pagamento de dívidas, isso assusta bastante. E, segundo a instituição fiscal independente do Senado, em 2027 o negócio vai apertar, as contas vão ser enforcadas e aí não vai ter jeito, vai ter que fazer uma mudança emergencial. Esta é a situação que nós temos, na tua opinião? É calamitosa ou ainda há bastante espaço para uma articulação dessas contas para que o Brasil passe, pelo menos ileso por enquanto, das obrigações? Então, calamitosa, eu creio que seja um pouco de exagero, porque, novamente, a gente está pensando na trajetória, tá? Na trajetória. E a trajetória é sobre como que vai funcionar daqui a 3, 5, 10, 20 anos, tá? Então, esse tipo de comportamento que a gente tem que atacar, tá? A gente não vai ter um problema de que, poxa, o dinheiro acabou, né, de um momento para outro. Não é assim que funciona, né? Pelo contrário, tá? Agora, como que a gente consegue seguir pagando, mantendo os benefícios, os serviços que o Estado provê, né? Enquanto que a gente não sobe demais os juros, tá? Então, a calamitosa talvez seja um pouco de exagero, todavia é sim urgente. Quanto mais demora, mais complexo que é para a gente fazer esse tipo de corte, tá? Então, a gente tem sim que atacar e temos que sentar, ter as conversas difíceis nesse quesito, né, de o que a gente vai cortar. A gente tem sim que cortar, ninguém nunca quer cortar, porque a parte chata, né, vai ficar conhecido como eu fui esse político ou esse governo que cortou um benefício tão relevante. Ele sempre é quando a gente está recebendo ele, né, quando a gente está se aproveitando dele. Então, ninguém nunca quer cortar, é natural isso. Agora, sim, a gente precisa resolver o que a gente vai fazer. O ponto é, manter do jeito que está, não dá. Agora, a gente ainda está falando de perspectiva. A gente está falando de trajetória. Só que a trajetória, uma hora chega, né? Então, se você está com o seu cartão de crédito, todo mês paga o mínimo, e uma hora essa bola de neve vai aumentar de um jeito que você não consegue mais pagar. Estou tomando diversas liberdades aqui, porque as finanças públicas não é a mesma coisa que individual, mas é para passar a ideia de que, olha, vou pagar lá na frente, por enquanto está pagando. Só que isso não é sustentável. A gente tem sim que ajustar essa rota, tá? E tem alguns jeitos de ajustar essa rota e ninguém quer fazer, só que é necessário, né? Decisões difíceis, eles têm que ser tomadas. É para isso que a gente elege, no final das contas, né? Para a gente fazer uh, de um jeito representativo. É para isso que a gente escolhe as pessoas, né? E são decisões difíceis que a gente tem sim que tomar e a gente tem que atacar esse tipo de problema. Eduardo, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender essa questão, o que pode acontecer com as contas públicas, o que dá para fazer com essas contas. A gente tem uma semana aí de negociação ainda entre Executivo e Congresso Nacional para ver o que sai dessa história, dessa crise do IOF, que foi iniciada, que gerou muitos atritos, mas que pode servir aí como uma cutucada nos agentes públicos para resolver essas contas. Bem-vindo sempre, uma ótima semana para você. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Você e todos que nos acompanham aqui. Até mais. Agradecido. Muito obrigado. Até uma próxima.